Queremos, ó Pai, consagrar para a exaltação e glorificação do Teu santo nome, Deus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor se faça presente, ó Pai, sobre este ambiente. Direcione, ó Pai, as nossas vidas, ó Pai, de encontro ao Senhor. Que a Tua palavra, ó Pai, entre sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações. Nos traga, ó Pai, o amadurecimento espiritual, Deus. O amadurecimento, ó Pai, diante da Tua presença. E que nós possamos, ó Pai, encontrar com o Senhor, Deus, dia após dia, ó Pai, independente de onde quer que nós estivemos, ó Pai. Invocamos, ó Pai, o Teu santo nome aqui, porque sabemos, ó Pai, que aonde o Senhor está, ó Pai, ali há liberdade, e nós Te damos, ó Pai, a liberdade de operar sobre as nossas vidas, nos ensinar, nos sarar, Deus, e nos purificar nessa tarde, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Te pedimos, ó Pai, a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é com ele. Hoje sou Joe. Hoje sou Joe. Domingo agora, eu e minha noiva, a gente sempre faz um devocional, né? Costuma fazer no Parque da Cidade ou algum outro local. E aí a gente estava conversando, né, sobre essa passagem, que tá em Mateus 14, a partir do 22. Que fala sobre quando Pedro, né, anda nas águas ali. E aí a gente estava falando sobre essa experiência que ele teve ali, né? Uhum. E aí eu vou ler aqui rapidinho, e a gente já entra no assunto principal mesmo. Vamos lá, Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma?" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor," disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha," respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pouca fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Até aí, essa 32. E aqui a gente vê no contexto, né, no contexto dessa história aqui, né, que Jesus está contando, que Mateus, no caso, está descrevendo. Jesus, ele tinha acabado de passar ali naquele momento com o povo, né, e tinha acabado de fazer ali aquele milagre da multiplicação, né, dos pães. E aí no versículo anterior, eu até marquei aqui, no versículo 15, isso. Ele fala assim: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram dele e disseram: "Este é um lugar deserto, e já ficando tarde, manda embora a multidão para que possam ir ao povoado e comprar comida", né? Então, assim, a gente vê aquele cenário que era um cenário que provavelmente já era no final da tarde, né? Era o fim da tarde ali. E aí Jesus fez a multiplicação ali, né? Teve aquele milagre ali. E aí Jesus ele fala com os discípulos que fossem, né, na frente, adiante do barco, e ele subiu para orar. E aí logo depois falam que ele ficou até alta da madrugada, no 25 fala, ele ficou até alta da madrugada. E aí eu estava procurando aqui alta da madrugada, era como se fosse de 3 a 6 horas da manhã. Então, assim, a gente não sabe o tempo ali que aconteceu, o findar daquela multiplicação de pães, mas a gente sabe que Jesus foi orar e ficou assim muito tempo ali, porque é alta madrugada, então provavelmente ele ficou bastante tempo ali. E aí a passagem fala a palavra-chave que fala essa passagem é do medo, né? Que fala ali.
que aí Jesus estava andando sobre as águas e os discípulos viram, né? E Pedro olhou assim, né? E todos falaram, né? Todos gritaram, um grito ali como se fosse um fantasma. E aí Pedro, a atitude de Pedro, de falar: Jesus, se for o Senhor mesmo, que eu vá até você. E aí, na verdade, muitas das vezes nós temos também, né? Essa atitude de querer mesmo, tipo assim, cara, eu quero ir, eu quero ir além, eu quero sair do barco, eu quero sair das minhas circunstâncias da minha vida, eu quero conhecer a Cristo, eu quero ir diante dele. E aí ele teve aquele posicionamento ali, ele saiu do barco, ele foi, ele estava focado, e aí ele continuou andando. Mas aí a palavra também fala assim no 29, então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção dele, no 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E aí, realmente, muitas das vezes na nossa caminhada, muitas vezes nas nossas vidas, a gente está posicionado, a gente já saiu do barco, a gente já saiu daquele posicionamento que a gente tinha de inércia, a gente já entrou querendo, né, focar no Senhor, mas muitas vezes as distrações da vida, muitas vezes as tempestades da vida, nos faz nós desfocarmos no real propósito, né, no real foco ali que é Jesus. E aí Pedro ali desfocou. E nisso que ele desfocou, ele teve medo. E aí nisso que ele teve medo, ele começou a afundar. O engraçado, olha como é que é engraçado. Pedro ele começou a afundar, mas Pedro, ele sabia nadar, cara. Ele era pescador. Dos bons ali, né? Dos bons, né? E como que ele, tipo assim, cara, sendo pescador, sabendo nadar, ele se afundou e realmente, quando a gente tem medo, quando a gente trava em algumas situações e quando a gente se sente que não tem como sair daquelas situações, aí vem esse desespero, tipo assim, pô, às vezes eu me coloquei nessa situação, eu sei aonde eu tô pisando, mas mesmo assim eu sei que eu tenho forças, mas naquele momento eu não sei nadar. Naquele momento ali ele reconhece que ele não passou por aquela situação e não sabe. E é engraçado que a palavra fala, ele continua falando assim, ele grita, né? Fala assim, cadê? Aqui, no 30 mesmo. Começando a afundar, gritou, Jesus, salva-me. E esse eu achei interessante porque, tipo assim, quando vem esse gritar, quando é gritar? Quando você tá longe de uma pessoa, né? Ele grita, Jesus, salva-me. Jesus tá com medo. Tá clamou. Tá clamou? Clamou. Clamou aí tá também? Ou É a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa. A Mas... minha tá gritando. gritar também, né? E aí o ato de gritar, né? Dá para entender que a pessoa estava longe, gritando. E aí depois fala, imediatamente Jesus estendeu a sua mão. E aí dá um entendimento que tipo assim, ei, você pode estar afundado nos seus medos, você pode estar afundado na sua vida, você pode... Em nenhum momento Deus vai estar longe. Ele estendeu a mão. O ato de estender a mão não quer dizer que ele está longe. Quer dizer que ele está próximo ali, que está próximo de você. E aí a gente estava refletindo sobre isso, né? E justamente, muitas das vezes a gente tem essa situação em nossas vidas, ou às vezes deixamos que as distrações nos levam em algum momento num lugar que a gente pensa que está afastado de Deus, às vezes não tem forças mais, né? E se vê como distante do Senhor, ou se vê como, cara, eu não sei se eu mereço, né? E na verdade ninguém merece. E aí Jesus estende a mão e fala, Pedro, estou aqui. João, estou aqui. Maria, estou aqui. Então, em nenhum momento Deus nos abandonou. Então, essa mensagem aqui é justamente... Eu deixei até anotado algumas coisas aqui sobre esse medo, né? Que Pedro teve. E aí a gente... Agora eu tenho que achar onde que está essa situação aqui. Mas, enfim... Eu vi, o Senhor ministrou no meu coração muito essa parte do medo, de a gente romper, porque o único que respondeu a Jesus foi Pedro, na hora de sair do barco. Sim. Ele teve uma atitude. Ele respondeu ou ele testou? Oi, não entendi. Ele respondeu ou ele testou?
Testou a fé? É. Como assim? Testou o poder daquele que estava diante dele. Porque assim, essa Se passagem. és tu mesmo, ele meio que duvida, né, no caso. Né? Não, porque ele fala, assim, posso. Pode abrir, é para abrir mesmo. Tá Vamos lá. coçando a língua. É porque essa passagem ela tem várias etapas que são muito importantes, né? Que ela começa falando que Jesus estava na multidão, no meio da multidão com todos os discípulos. E multidão é típico do mundo tentando impedir alguém de fazer alguma coisa, né? Porque o servo ele nunca vive no meio da multidão, ele está sempre separado daquilo que é a multidão, aquilo que a multidão representa. Mas o mais interessante, assim, do princípio da conversa é quando Jesus fala assim, olha, te dá uma ordem, vai, aparta-te, né? Entra no barco e vai. Foi a ordem do Senhor. Mas o Senhor não colocou eles em momento nenhum em um lugar seguro. Ele não disse, vai, porque aqui fala das ondas. Que as ondas e os ventos já aconteciam. Fala no 24? No 24 fala isso, ó, que as ondas açoitavam o barco. Então, quer dizer, não eram ondas simples. Né? Não era, o vento já acontecia. Isso é tipo da vida do servo. Quando Jesus fala assim, olha, me segue, me serve. E vai, continua me seguindo nessa posição. Mas Jesus não fala pra você assim, olha, você não vai passar por nenhum problema, você não vai passar por nenhuma dificuldade. Pedro já estava em dificuldade, porque o barco já estava sofrendo com o vento, já estava sofrendo com as ondas. Quando Jesus vem sobre o mar, que eles não identificam Jesus, e isso fala de intimidade do servo, porque quando Jesus voltar, ele não vai vir com um grito, ele não vai aparecer para todas as pessoas da terra. Ele vai vir, né, nas nuvens do céu para arrebatar a igreja. E onde nós vamos ouvir? Onde que vai ser isso? Onde que vai ser? Como que nós vamos saber que vai ser a intimidade? Nós vamos ouvir, atender a voz, porque nós conhecemos o pastor. O chamado vai ser atendido no nosso coração, da intimidade que nós temos com o Senhor. Então, apesar de estar ali com Jesus e de ter visto algumas maravilhas, eles ainda não acreditavam que aquele homem humilde era o Salvador, era alguém poderoso, mas acreditar que esse homem era capaz de andar sobre as águas, faltava ainda. E nós vamos ver até a trajetória da morte de Jesus, que a intimidade dos discípulos com Jesus vem pós-morte, não antes-morte. Então, assim, Pedro não reconhece Jesus naquela hora, tanto que ele fala, se é tu mesmo, me faz andar sobre as águas e põe o pé lá para seguir. E era Jesus, ele identificou, é Jesus. Mas nessa hora simboliza muito a vida do servo quando está em provação, né? Você está no meio da prova, Jesus está ali na sua frente, você sabe que ele vai resolver seu problema, mas aí você volta e olha para o problema. Foi o que Pedro fez. Ele se preocupou não com o poder que Jesus tinha para fazer ele andar sobre a água, mas o poder que aquilo que vem das nossas aflições. O vento fala de provações, de perseguições, né? De momento de tribulação, e Pedro vai e olha para a tribulação. E ele deixa esse exemplo para nós, né? De quando não há muita intimidade, quando você não está muito próximo de Jesus, você não reconhece ele. Isso a gente vai ver em várias outras vezes. Várias outras vezes, porque quando os discípulos no caminho de Emaús também não reconhecem Jesus por falta de intimidade. E a proximidade não é física, não é coisa, não é algo físico, é algo espiritual. É algo espiritual. Por quê? Hoje, como que é a nossa vida? Nesse tempo aqui, eles andaram com Jesus, os profetas do passado falavam com Jesus, ouviam a voz do Senhor, e nós hoje, nós temos o quê? A direção da palavra e o incômodo do Espírito Santo. Mas para saber se algo que eu tenho é algo que o adversário está impondo pela minha vida para eu acreditar que é do Senhor, ou se é de Jesus, eu preciso ter o quê? Intimidade. Eu só consigo saber se uma pessoa é capaz de alguma coisa ou não quando eu tenho muita intimidade. Eu preciso conhecer de verdade. Sim. E a única forma de conhecer de verdade é ter intimidade. E naquele momento, Pedro estava tentando saber quem era. Então ele não sabia quem era, porque faltou intimidade. Porque, alguns até citam, porque era de noite. Gente, eu não sei se vocês têm noção de como funciona uma ovelha.
A ovelha ela não vê direito, ela não ouve direito. Por esse motivo, ela só atende a voz do pastor dela. Jesus, naquele momento, Jesus falou com eles. Era para eles terem, reconhecido a voz do pastor. Mas Jesus ainda não estava nessa posição de ser o salvador deles. Porque se ele tivesse na vida deles, eles reconhecessem Jesus como o único salvador, a partir do momento que ele falou, seria como foi com Samuel. Ouviu a voz e reconheceu. Então, assim, intimidade, gente. Intimidade faz com que a gente não deixe que o nosso barquinho afunde, nem a tempestade incomode. Aí, tem muita coisa pra falar, gente. Pode falar aí. Vou dar uma oportunidade pro William. Até porque, como a palavra diz, na vida terá as aflições, né? Então, realmente, o fato da gente, mesmo que a gente tenha sido direcionado por um propósito, não foi o caso ali, mas mesmo que a gente tenha sido direcionado por um propósito, no início sim, né? Ele orientou a eles a pegar o barco e ir. Mas a gente não tem que encarar aquilo como não vai dar tudo certo, vai ser tranquilo, a jornada. Ao ser humano, isso aí. Na verdade a gente até fica assim, quando a gente recebe uma palavra, né, uma revelação, a gente tenta até receber aquilo pensando assim, agora tá tudo certo, tudo bem, a gente tem que ter mesmo esse sentimento, né, mas a gente nunca imagina, mais que a gente possa imaginar que vai ter alguma dificuldade no caminho, quando chega mesmo e você encara aquilo, aí que vem a prova real. Se você está próximo, para você olhar para o desafio e se manter firme ali, ou se você vai esbarrar e olhar só para o problema mesmo, como aconteceu ali. E não falta nessa parte aí, não faltou, que Jesus ele chama a atenção de Pedro, né? Por ele ter pouca fé. Isso, e é único exclusivamente dele mesmo, porque ele fala homem de pouca fé, contrário daquela mesma tempestade no mar, homens de pouca fé, que ele fala diretamente para Pedro mesmo. Que é justamente Pedro que quis andar sobre as águas. Jesus não falou nunca para ele assim, sai do barco e vem até mim, porque ele estava indo pro barco. Mas ele quis, né? Ele quis ir pro barco. E isso também fala sobre essa parte também. Retrata o mar também, é típico do mundo. E muitas vezes a gente está ali, seguindo a orientação do Senhor, que foi estar dentro do barco. O Senhor fala, vai para aquela igreja ali, vai lá e me serve, né? Aí faz isso e isso dentro da igreja. E eu começo a achar que aquilo não tá bom. Que não tá bom e eu vou para fora do barco. Quero ir para fora do barco. Achando que vai dar certo. E por não seguir as orientações, você começa a olhar para o lado. Porque quando você segue a orientação do Senhor, você não tem como errar. Você vai olhar sempre para frente. Você não vai se preocupar com que se está caindo 10 mil da sua direita, 50 milhões da sua esquerda. Você vai focar no alvo. E sempre sempre o nosso Deus é tão misericordioso, que ele sempre ainda dá a última chance, né? De você voltar atrás e sempre ainda você tá afundando, tá morrendo, vai se afogar, porque o desespero vai ser maior. Mas ele ainda te dá a mãozinha ali e fala, caraca, Gabriel, tu fez algo errado, mas eu vou te puxar de volta. Obrigado. Aqui. Onde entendeu? tu se meteu? Mas isso é real. Eu já li essa passagem umas 285 vezes e no comentário da Carla me chamou muita atenção que de fato, passou despercebido para mim, até mesmo quando ela leu aqui novamente. E Jesus ordenou seus discípulos que entrassem no barco diante dele e fosse para outra banda. O engraçado é que, tipo assim, em nenhum momento eles questionaram a Jesus, Senhor, como é que você vai nos alcançar? Senhor, o Senhor vai voltar? É para nós ficarmos sozinhos, então agora é separação de vez, o Senhor vai viver sua vida para lá e nós vamos viver para cá, porque estava dentro de um barco. Pô, como é que você persegue um barco dentro do mar? Só com outro barco, e Jesus não tinha barco. Jesus pregava em barcos emprestados. Jesus entrava em barcos de outras pessoas ali e conduzia dessa forma.
Isso só prova que Deus queria com eles uma experiência para eles pudessem entender. Que eles pudessem ter uma experiência ali, porque logo depois, e eu acredito que não por coincidência, Jesus ele despede a multidão e ele fica só. E quando ele fica só, ele vai até a quarta madrugada, né, a quarta vigília aqui orando, clamando a Deus, e acontece um grande milagre por causa da busca de Jesus. Ele anda sobre as águas. E Deus os deixou só para que eles pudessem ter a busca particular e vivenciassem algo de Deus, algo maravilhoso. Esse texto, cara, eu gosto muito dele porque, às vezes, nós como seres humanos, infelizmente, nós somos assim, às vezes, nós olhamos os defeitos das outras pessoas. Pedro vacilou, duvidou, olhou para o lado, mas, dentre outros 12 que tinha dentro do barco, ele foi o único que disse que teve a audácia, a coragem. A gente vê que isso é da personalidade dele, porque até mesmo quando Jesus ele faz a multiplicação dos pães, em João 6, e quando ele começa a pregar a ressurreição, o povo começa a se escandalizar, porque agora já receberam o milagre que eles precisavam, que era o pão, e ele começa a dar um duro sermão para com eles, machucando o ego deles, para que eles pudessem entender o reino. Quem responde é o próprio Pedro. Fala, não, para onde iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Quando os discípulos, Jesus pergunta para os discípulos quem eu sou, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista. Aí Pedro diz, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então você vê que é um camarada para frente, a gente pode dizer assim, ousado diante dessa situação. E o que eu vejo, sabe, o barco, cara, eu, Gabriel, posso conjecturar e entendendo também que o barco é uma zona de conforto. Como a Carla muito bem falou, e o André também colocou, há circunstâncias, há dificuldades na nossa vida, mas querendo ou não, o barco estava seguro. Por mais que as ondas assolassem, mas dentro do barco era seguro. Dentro do barco tinha certeza de vida, fora do barco não. E o que eu vejo, sabe, às vezes Deus quer nos tirar da nossa zona de conforto. Ele fez isso com Abraão, falou, sai da tua casa, da tua parentela, para a terra que eu hei de te mostrar. Ou seja, ele tinha uma zona de conforto. Todo mundo que serviu teve que sair da zona de conforto. Tem que sair da zona de conforto. Você tem que sair. Apóstolo Paulo, um cara poliglota, com várias nacionalidades, cheio de moral, porque tanto é que quando o rei Agripa vai para matar ele, fala, você me prendeu no meio de todo mundo, agora que você quer que você me solta no meio de todo mundo, senão eu vou apelar para César. Ou seja, era um cara influente na sociedade, era um cara entendido, mas ele teve que sair da sua zona de conforto e ele vai e declara Filipenses, se não me engano, 4,13, né? Sei viver no pouco, sei viver no muito, tudo posso naquele que me fortalece, né? Mas antes disso tem um contexto. Antes disso tem um contexto. Porque muitas vezes a gente pega um versículo isolado para falar, tudo posso naquele que me fortalece. Mas você está dentro da zona de conforto e na primeira tribulação, na primeira circunstância do crente, isso é vergonhoso para o crente, quer sair da igreja, como a Carla falou, pro lado do barco. E cara, a gente abre a Bíblia em João 21, vocês vão ver o barco novamente, Jesus morre, ele está ressurreto já, que ele já tinha aparecido no João 20, nasceu para os seus discípulos, e ele vai para a ascensão aos céus. E o que me chama a atenção, os discípulos, o que eles fazem na primeira situação que Jesus morre? Volta às práticas do passado, a pescaria, eles estavam pescando. E cara, da mesma forma que ele converteu Pedro, ele converteu aqueles homens, ele fez o quê? Novamente ele faz uma outra pesca. A primeira pesca maravilhosa é a pesca milagrosa. Umas em águas profundas e outras em águas rasas. E em todas as duas Deus proveu um milagre. E ali Pedro pula do barco. Mais uma vez a ousadia dele agora pro lado ruim, ele ser para frente pro lado ruim, ele fala, opa, não estou apto diante dele, eu tô nu, estou despido, eu não estou aceitável diante de Deus. Ele pula do barco. E o que o barco faz? Vai embora. E é isso que às vezes que acontece. Deus quer nos tirar de uma zona de conforto espiritual para que nós possamos suportar o dia mau.
Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e a tua justiça, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí vem no 34, porque cabe a cada dia o seu próprio mal. Apóstolo Paulo também vai dizer o seguinte, se eu não me engano, em Filipenses, capítulo 2, que para mim, morrer é lucro e viver é Cristo. Então, cara, ele vai dizer também pro livro de Timóteo, ou Tito, que tantas outras vezes ele quis ir visitar eles, mas estava sendo impedido por Satanás. Então você vê que o inimigo da nossa alma, e a Bíblia deixa isso claro, que ele não é inimigo de Deus, ele é o nosso inimigo. Ele tem fúria de quando nós estamos diante do caminho certo e tenta nos colocar um comodismo espiritual diante das circunstâncias do mundo. Cara, que nem o William falou, cara, receber uma profecia de que a porta vai abrir e que meus problemas vão ser resolvidos, Deus vai lá, vai mudar meu marido, vai mudar minha esposa, minha casa vai mudar, é ótimo. Mas se todo dia eu chegar ainda e continuar reclamando do meu cônjuge, que mudança nisso? Que nem eu orei aqui mais cedo. Que liberdade o Espírito Santo tem para agir no local onde você limita ele? Tem uma passagem... Por causa da zona de conforto. Tem uma passagem, até mediante tudo que você falou me fez recordar do que o servo gosta muito, né? O cristão gosta muito de carregar o versículo: o Senhor é o meu pastor. Sim. E nada me faltará. Mas ali no meio, até vendo onde que ela vai chegar. Ali no meio tem uma vírgula, né? Que o Senhor fala: eu sou o seu pastor, vírgula, nada vai te faltar. E ele promete ali, cara, você vai ter provação, você vai ter tribulação, você vai ter enfermidade. Não quer dizer assim que nada vai me faltar, que eu não vou... o pessoal prega assim, tá faltando comida, mas o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Não é disso que ele tá falando. Ele tá falando pra você, pode faltar alguma coisa nessa terra, mas eu não deixo de ser o seu pastor. E a maioria das pessoas coloca esse versículo na casa e mal entende o que aquilo significa. Eu não falo de quem está entrando na igreja agora e não falo das igrejas que têm a Bíblia aberta nesse versículo, não. Eu falo da vida do servo, que demora a entender o real significado daquilo que o Senhor está querendo dizer, que fica perdido dentro da própria letra, né? Seguindo o exemplo de Paulo, né? Letra sei muito, mas aquilo que vem do Espírito ainda estou distante. Então, eu lembrei disso com o que você falou, porque a gente fica muito focado naquilo que os outros, né, nos ensinam. Sim. E esquece de você viver a sua intimidade ali com o Espírito Santo, para o Espírito Santo te revelar o que realmente está em oculto, né? Porque a palavra, a letra mata, mas o autor está vivo. É interessante que quando a Carla estava falando sobre Pedro ali, Pedro ali ainda não tinha intimidade, né, com Jesus. E algumas reuniões atrás a gente estava falando que realmente, tipo assim, aí o que o William falou, cara, mas aí quando chega a situação, é isso mesmo, você vai, e quando chegou a situação que Jesus foi preso, Pedro novamente, puxou a espada. Vem, mas aí, possível mais uma vez. Aí Jesus fala: ei, você vai me negar? Não vou fazer isso. Jamais. Não, jamais farei isso e tal. E aí, e negou. Então, assim, é verdade. Tipo assim, quando você tá numa situação, nessa situação que foi situação de morte, né, no caso ali, a pessoa foi lá e negou Jesus. E aí depois que Jesus... olha como é que é a despedida de Jesus para Pedro, assim, né, naquele momento ali. Ele nega Jesus, ele ouve o galo cantar e nega Jesus. E aí ele vê Jesus morrendo, Jesus que ele andou com Jesus e Jesus falava palavras de vida eterna e tal. Quem é esse que fala isso e tal? E aí ele, caraca, velho, eu neguei o Cristo. E aí quando Jesus volta, quando ele é ressurreto, eles falam, chamam os discípulos e a Pedro. Fala, chama os discípulos e a Pedro. Então, assim, a gente entende o amor, velho, de Deus, ele é muito grande, cara.
Porque ele falou e a Pedro. Por quê? Porque Pedro sentia que, cara, eu não faço mais parte. Eu neguei Cristo. E aí ele entende, aí depois quando Jesus recebe, ele entende, cara, esse aqui, tipo assim, é por isso mesmo. Isso, agora eu tenho intimidade com o Senhor. Agora o Senhor fala, Pedro, tu me amas? Ele fala, não. E depois dali, você vê, né, lá na frente. Essa parte, o Senhor, ele é tão misericordioso que ele fala sobre negar Jesus 3 vezes. E ele não pergunta a Pedro uma vez só. Ele quer anular tudo aquilo que Pedro falou, né? No João 21 já, né? Que ele fala Tu me amas. Tu me amas. 3 Ele vezes. faz ele dizer 3 vezes, porque 3 significa ação do Espírito Santo sobre sua vida, né? Então ele quer anular aquilo tudo. E eu não me lembro onde que está escrito, mas tem uma parte que é quando Jesus ressuscita e as mulheres são as primeiras a chegar, né? As mulheres são a primeira a chegar. E depois os homens vão lá para ver o que está acontecendo, porque eles questionam por que Jesus não chamou a nós e apareceu para vocês. Existia uma tradição naquele tempo que era assim, quando o dono da casa queria comer... João 7,20. João 7,20? Isso. Quando eles iam comer, o que eles faziam? Se eles levantassem da mesa e precisassem voltar para a mesa, a maneira deles sinalizassem pro servo que ele iria retornar era deixando o lençol dobrado. Tipo guardanapo. É isso aí. E Jesus, ele faz isso, né? Já apontando para nós, não é nem para eles lá, é para nós, né? Jesus, quando eles chegam lá e encontram um túmulo vazio, o lençol tá lá dobrado. Vai dizer, o mestre vai voltar. Não se sabe o dia, a hora. Eu até comentei essa semana com os meninos aqui com o Lucas do lado. Eu falei, Lucas, você viu a notícia hoje? Aí ele falou, que notícia? Eu falei sobre o nosso governo está se preparando para a moeda única. Aí ele falou, isso não vai acontecer. Eu falei, mas é profético. E a única coisa, foi até no dia que eu saí da sala, eu falei assim, até porque Jesus está voltando. E a Bíblia diz que isso é profético. Hoje eu vim pra cá e ele disse, ora pela minha alma, para eu salvar a minha alma. Então, você percebe que as pessoas sabem que Jesus está voltando. Sim. Mas vão fazer como... A zona de conforto prendendo eles e... A nós também. Sim, a nós também. A zona de conforto, ela age de maneira diferente. A zona de conforto sua é diferente da minha. E o diabo, ele traz isso, aquela falsa paz, falsa tranquilidade. Ele traz pra gente a questão da imortalidade terrena. Que a gente não vai morrer. Cara, quem nunca foi jovem achou, caraca, não vou morrer nunca, vamos curtir a vida doidado. E, cara, só tem uma vida mesmo. Tem que... Aí você chega, eu olho pra trás as coisas e falei, caraca, como é que eu fazia umas paradas dessa, velho? Pior que eu fui muito tranquilo, cara. Teve gente que foi mais doido que eu aí. Tá entendendo? Aí você vai ver assim, cara, por que eu fiz um negócio desse? Aí quando vai ver, influência de amigo, cara. Aceitação humana. Pelo amor de Deus, a gente é muito... Buscar aprovação, né? Aprovação. É porque o adversário das nossas almas, ele é muito mais inteligente do que a gente possa imaginar. Vixe. Ele usa da verdade para te enganar. Ele usa da palavra, a Bíblia, ele usa a Bíblia para te enganar. Esse texto mesmo, homens de pouca fé. Gente, a gente já viu gente lendo isso, homens de pouca fé, né? E falando que era para beber café. Então, assim, vocês não são dessa época, né? A idade de vocês revelam isso. E isso eu falo porque eu era da igreja adventista e lá não se bebe café e a pessoa tentou provar que podia beber café com esse versículo. Entendeu? Então, assim... A mãe do pai, perdoe, não sabe o que fala. Então você vê assim o quanto que o adversário ele é astuto, ele não vai, e nesse último momento ele está sedento, porque ele sabe que a ordem já foi dada.
E agora, quanto mais gente ele conseguir botar para fora do barquinho, É isso aí. e essa É isso pessoa afundar, mais ele vai fazer, Você acha que, por que que hoje a televisão parou de investir em nós adultos para investir nas crianças? Por que você não pode deixar seu filho ver um desenho infantil lá, classificação livre, sem sentar lá e olhar o que seu filho está vendo? Por quê? Porque o adversário das nossas almas entendeu que o que ele precisa atuar não é mais em nós adultos. Ele já atuou em nós quando nós éramos criança, por isso que essa geração é do jeito que está, e agora ele está tentando atuar dentro, não é fora, dentro das igrejas, das crianças, porque elas não são o futuro da igreja, elas são a igreja do hoje. O que você está falando, sabe, Carla, isso é tão interessante porque se você pegar hoje os maiores, pergunta a qualquer homossexual hoje, tanto lésbica quanto gay, quem ele era quando era criança, ele era um cara de dentro da igreja. De 100, eu ouso dizer para vocês que com 80 vão te dizer isso. E se orgulham de dizer que Entendeu? são lá. Você pega, cara, é tão triste a gente pegar, que nem ver a história do J.A., um menino Sim. Nossa, chega da... completamente cheio de Deus, usado por Deus, e viver da maneira que está vivendo hoje. Aquela Randa Rowling, se não me engano, fundadora da Igreja da Graça, lá de São Paulo. Você pega os vídeos dessa mulher, cara, dos anos 90, anos 80, uma das primeiras mulheres pregarem. A ela que foi... Hoje você vê Camila Barros, você vê tantas outras mulheres aí num cenário gospel pregando sobre um altar, a mulher, a figura da mulher mais ativa, mas essa mulher foi uma das primeiras, no meio onde era completamente machista, assim ainda, ela foi uma das primeiras a abrir esse caminho e as mulheres terem esse acesso a conseguir pregar, graças a que Deus usava ela também. E você vê ela hoje num casamento com uma outra mulher, vivenciando outra mulher. E fazendo isso aí, usando a Bíblia para defender a forma de fé que ela vive hoje. Tem uma autora que eu gosto muito chamada Ellen White, e ela disse assim, num dos livros dela... Ellen White é a fundadora da Adventista, né? Ela não é fundadora, ela é uma dos membros, mas ela é uma profetisa. Uhum. Ela relata tudo o que aconteceu. Inclusive, se você pegar um livro dela, você vai ler detalhadamente o que aconteceu nas Torres Gêmeas, porque ela estava na construção quando ela viu tudo o que aconteceu, e ela escreveu esse livro em 1912, relatando, e esse prédio só foi construído em 1914 ou 15, que eles começaram a construir as torres. E ela relatou como seria a destruição das torres, porque ela estava no terreno. E ela fala sobre uma coisa que é de doer, de ouvir, mas ela fala, os filhos da luz marcharão sobre a bandeira de Satanás. Forte. E quem são os filhos da luz? São os filhos da igreja. São os filhos de Deus. São os filhos... Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer, né, para a igreja de Tessalônica, né, que quando for para vir Cristo o arrebatamento, primeiramente vai ser manifesto o anticristo e juntamente com ele a apostasia, que nada mais é pessoas largando a fé e vivendo dissolutamente, como o jovem rico. E que nem a gente vai olhar isso, cara, é triste, cara, a palavra de Deus tem sido se perdido o temor, se perdido a reverência, o conceito, porque infelizmente líderes estão tendo a responsabilidade apenas de querer ter uma igreja cheia, linda, ornamentada, com seus dinheiro no bolso. Vocês têm acompanhado o que tem acontecido na Europa? Na Europa o quê? As igrejas, as principais igrejas na Europa, né, hoje elas se tornaram assim, centros culturais. Os líderes, né, saíram das igrejas e foram vendendo as igrejas. E do jeito que eles venderam, eles entregaram a igreja do jeito que ela era para servir a Deus, com os instrumentos, com tudo. As igrejas viraram boates, viraram bar, igualzinho no tempo de Babilônia. Os templos que antes eram usados para adorar a Deus... Isso eu não vi não, vou pesquisar sobre isso. Pesquisa. Os templos que eram usados para adorar a Deus, agora, patrimônio cultural, bar, boate. E assim, quando nós tivemos agora na minha igreja um evento que a gente faz uma vez
por ano, chamado Trombetas e Festa, que é quando um alerta ao mundo, né? Trazem os maiores eventos que estão acontecendo no mundo. E quando foi mostrado como estão as igrejas na Europa, os visitantes se espantaram. Mas lá é um templo físico. Isso não quer dizer que dentro do nosso país nós não estamos fazendo de forma diferente. Pode não ter virado um bar. Pode não ter virado um centro cultural ou uma boate. Mas já não tem mais a mesma liberdade que Deus tinha antes pra agir, né? Às vezes Deus se manifesta no meio da igreja e muitas vezes as pessoas elas estão preocupadas com o horário que o culto vai acabar, o que a janta que tem que dar conta depois. As pessoas querem ir para ouvir o que elas querem ouvir, né? Elas querem. E muitas das igrejas também querem entender a sua clientela para falar o que elas querem ouvir. Não vamos longe não. Rio de Janeiro, o vereador conseguiu sancionar uma lei, você não pode pregar na rua mais. Igual sai pregando. Não pode, porque se você estiver pregando e alguém falar assim, não, você está me importunando, você pode chamar a polícia. É lei, não pode. Se a pessoa se sentir incomodada, ela pode acionar. Então, num país onde nós temos a liberdade, digamos, religiosa perto de outros países, sim, nós já estamos vivendo a censura de não poder mais viver. E daqui a um tempo, os pastores da igreja não podem mais, de nenhuma igreja pode mais chamar a atenção do membro. Não pode falar que o membro não pode se comportar daquele jeito, porque se o membro sair e processar a igreja, vai ter problema, ele vai ser processado e vai perder, né? Então, a gente está vivendo um momento de... Ou o pastor da sua igreja é ousado como Pedro e vai fazer o que ele tem que fazer, ou ele vai perder uma igreja com ele de porta fechada, porque a Bíblia fala que igrejas vão se perder de portas fechadas, quer dizer, não vai salvar nenhum pastor, porque nós estamos vivendo um momento de agradar ao mundo e desagradar a Deus, que o mais importante é o volume, o mais importante é a quantidade de pessoas, porque se não tiver 10 mil pessoas, eu não prego. Isso que você está falando, sabe, Carla, uma vez o meu pastor, ele, usado por Deus, ele soltou uma frase lá, cara, que me marcou a minha vida, velho. No meio do culto, Deus toma ele lá e começa a ministrar, ele chega e fala, Deus, quando voltar, ele vai voltar para Jesus, no caso, quando ele voltar, ele vai voltar para a igreja de 10 mil e para a igreja de 1000. Para a igreja de 100 e para a igreja de 10. Ele vai vir buscar a igreja dele. Igreja dele. Ele vai vir buscar a igreja. Vai buscar até, e vai vir até e voltar para aqueles que não são da igreja. Não se denominam da igreja. Então, cara, às vezes as pessoas ficam nisso aí, minha igreja é melhor, minha igreja tem um louvor maneiro, minha igreja tem isso, minha igreja tem aquilo outro. Cara, a igreja de Cristo não é uma placa, nem um templo não, porque a palavra dele diz, no livro de Isaías, se eu não me engano, que não existe templo feito por mãos humanas que possa habitar a glória dele. O que nós sentimos dentro daquelas 4 paredes lá do templo da qual nós congregamos, eu acho que, não sei se vocês congregam junto. Não. Então cada um aqui de uma igreja diferente, cara. O céu vai ser isso aqui. Até porque a igreja somos entendeu? nós, né? A igreja é a pessoa. A igreja não é... A igreja de Cristo sempre foi uma só. Sempre foi uma só. Jerusalém sempre foi lá, aquele lugar lá, o templo de Jerusalém sempre vinha gente de todo canto do mundo, né? Porque ela briga até hoje para cultuar Deus ali. Mas Deus não queria só um relacionamento ali dentro, não queria o lugar físico. Deus, ele quer aqui. Por que ele fala que não habita dentro de templos feitos por mão humana? Porque nós não fomos feitos por mão humana, fomos feitos pela mão dele. E a palavra dele diz que ele habita dentro de nós. Olha o privilégio que nós temos, cara. O privilégio que nós temos, e muitas vezes nós não entendemos o privilégio que nos foi dado. Cara, a gente tem um Deus que, por mais que ele, a gente ainda dentro do texto, né, que a gente tá lendo, por mais que ele ainda quer que nós saiamos da zona de conforto, e que vai ser difícil, vai ter dificuldade, vai ter tudo, cara, o texto ele é muito claro quando diz que quando Pedro afundou, ele estendeu a mão. Cara, então ele já estava ali do lado. O braço dele te alcança independente de onde é que você esteja. O texto é instantâneo e quando diz que quando ele afundou, ele estendeu a mão e trouxe ele de volta. Olha, se a Carla afundar ali, meu braço não vai lá. Meu braço não vai nela. Mas o braço de Cristo vai. Cara, a terra, ela é estrado do pé dele.
E outra E eu te coisa, digo afundar no mais. marzão. E eu te digo mais, só pra você concluir, cara. Ele é maior que isso tudo, porque a Terra era o que Isaías tinha como unidade de medida. Hoje, os cientistas dizem que a Terra é um pequeno ponta de um alfinete diante de um universo gigantesco. Imagina o tamanho desse Deus. Não dá nem pra... Imagina o tamanho do nosso Às Deus. vezes chega a ser inacreditável o tamanho do Deus que nós servimos, né? Tá A gente entendendo? tenta imaginar e não consegue alcançar. Ele é tudo em todos. Ele é, por isso que a palavra diz que ele é pleno. A plenitude há nele, porque tudo é ele, cara. Isso é fantástico. Não tem como mensurar o nosso Deus. Não tem como limitar um Deus desse. Entendeu? Mas conclui aí, cara, pra gente finalizar, porque já é uma E hora. assim, até falando sobre a frase que o William falou, né? A maior sacada do adversário para os últimos tempos foi essa frase, né? Que é: a igreja somos nós, né? Porque as pessoas começaram a entender que elas não precisam de igreja. Também. Não precisa de igreja. E É nós sagaz precisamos, mesmo. nós precisamos de igrejas. Por que eu preciso de igreja? Porque primeiro que Jesus disse que se a gente não precisasse de igreja, ele não teria frequentado uma. E segundo, porque quando você está fraco, o Senhor desperta a igreja para interceder por você. É ferro, ferro. E ela... Verdade. Mas assim... Essa é a frase do Roger, tá aqui no podcast. E para concluir, sobre números, igrejas de grandes volumes, né, louvores aos olhos de homens, praticamente perfeito, nós, como servos do Senhor, nós precisamos entender que a igreja não é uma orquestra filarmônica, né, que nós não precisamos ter louvor perfeito, mas que o louvor que é entoado ali, ele precisa curar, ele precisa libertar, ele precisa salvar, independente de qualquer outra coisa. Passou disso, é vaidade. Para servir ao nosso Senhor, nós temos que ter muito tremor e temor, porque não é servir a qualquer um. Eu li uma frase hoje de manhã num livro que eu ganhei de presente de um amigo, que fala, né, que a maior inteligência emocional do homem está em não servir, não se curvar a nenhuma celebridade, a nenhum ser político. E eu subentendi naquela frase que nós só temos o direito nessa terra, já que nós fomos escolhidos, separados, de se curvar ao nosso Deus. Nós não temos mais essa escolha de se curvar a outras coisas, já que nós conhecemos a palavra. Desculpa. É isso. Eu posso ficar aqui até amanhã, gente. Não. Cara, mas isso aí, tá vendo como é que é as coisas? A palavra de Deus é dessa forma, cara. Quando a gente dá a liberalidade pra ele, a gente começa em um texto e chega numa conclusão que ainda tinha muito pra falar diante dele, né, cara? Ele tinha muito pra ministrar sobre as nossas vidas. Eu agradeço a Deus, porque eu vejo que o William e Carla também estão nessa pegada agora de toda terça-feira conosco mesmo. São cadeiras cativas nesse lugar, entendeu? Eu falei com ele mesmo, não sei Então, se amanhã ou se é 4, mas a gente vem com um plano mais bem. Não sei se Polésio concorda comigo, mas poderia deixar um deles já trazer na terça-feira que vem já a mensagem. Traz o texto aí. E vai ser bem mais- simples. Não, eu falo É que um- todo domingo. É aquela introdução pra gente... Porque a gente tinha acordado isso mesmo, entendeu? Não ia ser só nós falando, não ia ser só nós. Porque não é o nome do André, nem o nome do Gabriel, o nome do Roger. Cara, você falou, ferro, Roger ferro, tá de férias? ferro, tá? É um ajudando o outro. Entendemos que, cara, se estiver fraco, tá aqui um para ajudar o outro, tá precisando de ajuda, precisando de uma situação. Cara, a gente vai se ajudar. E nós A gente vai se ajudar. fazer. E a gente precisa se ajudar, porque se a gente não se ajudar. Já Cara, desligou aí? Vocês estão gravando? tá gravando ainda. Mas você quer falar nomes? Então nós Não. terminamos por aqui. É porque